Olá pessoal, vamos às notícias aí do meio da tarde. A Operação Lava Jato não para mesmo. Os procuradores da operação convocaram coletiva agora à tarde com a imprensa para informar aí mais 2 esquemas de corrupção, mais 2 acusações envolvendo figuras conhecidas do grande esquema de corrupção implantado no Brasil com a Petrobras e com empreiteiras chamado Petrolão. Esse propinoduto aí gigantesco que chamou a atenção dos olhos do mundo. E tem figuras muito conhecidas que estão nessas 2 denúncias, inclusive 3 figurinhas que estão nas 2 denúncias. Afinal de contas, pra que ter só uma coisa se você pode ter tudo, né? E quem são essas figuras? A Mônica Cafona, né, a mulher do João Santana, marqueteiro do PT, a Feira, né, que era chamada de Feira ali no meio dos bilhetes, o codinome dela, os bilhetes entre corruptos e corruptores. Também o próprio João Santana, o marqueteiro do PT, e também o seu João Vacari Neto, tesoureiro do PT, o ex-tesoureiro do PT, os 3 aí que foram presos pela turma da Lava Jato. Eles aparecem nas 2 denúncias. A primeira delas envolve o propinoduto da Petrobras. Quer dizer, aliás, sobre o propinoduto da Petrobras, o procurador Deltan Dallagnol disse o seguinte: gente, de 2004 para frente, não havia nem pedido de propina, era a regra do jogo. O negócio, o esquema da propina, o propinoduto já estava inserido nos contratos, já estava subentendido, todo mundo sabia que ia ter que botar a mão no bolso para sangrar a Petrobras, ou participar de um esquema para sangrar a Petrobras, e que esse dinheiro voltaria para os corruptos, voltaria para os políticos, voltaria para o PT, voltaria para os partidos ligados nesse grande esquema de corrupção. Regra do jogo, já não era mais surpresa, já nem precisava ter negociação de 2004 para cá. É isso que o PT faz para você. E essas figuras, além desses 3 aí, nessa denúncia envolvendo o propinoduto da Petrobras, estão outras figuras bem conhecidas que comandaram, né? Foram diretores da estatal, como o Renato Duque e o Pedro Barusco, também estão encrencados, hein? Na outra denúncia, o foco é o propinoduto profissional, altamente profissional, que foi montado dentro da Odebrecht. O que os procuradores da Lava Jato entenderam? Que havia ali realmente um esquema muito profissional e que no meio desse pacote o grande comandante era o Marcelo Odebrecht, que continuou operando, como eu já tinha dito para você há alguns meses, continuou operando mesmo depois de preso, mesmo atrás das grades. E os procuradores acabaram descobrindo que o bonito queria despachar alguns diretores da Odebrecht para fora do Brasil para tentar aí apagar provas, dificultar o andamento da Operação Lava Jato. Marcelo Odebrecht continua preso e precisa continuar preso. Aquela carinha já não engana mais ninguém, aquela carinha de homem tranquilo, pacato, esconde na verdade um corruptor profissional daqueles. Aliás, ele reúne as 2 qualidades de um bandido de colarinho branco profissional. É corrupto e é corruptor ao mesmo tempo. Ele consegue andar no meio ali da política e conseguir operar como ninguém. Vai continuar atrás das grades, hein, Marcelo Odebrecht? Pois é, mais uma denúncia aí em cima dele nesse outro caso envolvendo esse esquema específico implantado dentro da Odebrecht. A Odebrecht, né, gente, lamentavelmente não tem mais jeito não. Aquilo lá foi feito de uns anos pra cá, desde que o Marcelo Odebrecht assumiu, aquilo lá foi feito da estatal, aliás, da empresa, foi feita uma verdadeira quadrilha. Foi montada uma quadrilha lá dentro, uma quadrilha comandada por Marcelo Odebrecht, que fez a empresa ruir. E falando nisso, falando em empresas que estão ruindo, a Mendes Júnior foi a primeira a receber uma punição pela Controladoria Geral da União, foi considerada inidônea. O que isso significa? Ela não pode mais contratar com o governo, não pode mais fazer negociação com o governo, não pode mais construir obra com o governo, não pode participar dos processos de concorrência públicas. E isso porque ela participou do esquema do Petrolão. Ela não pediu o acordo de leniência, que para muitas empreiteiras, na verdade, é um acordo de conveniência. Há aí muita controvérsia em relação aos acordos de leniência. Tem gente que diz que não, tudo bem, vamos lá, vamos fazer o acordo, mas parte desses acordos aí pode premiar as corruptoras e ajudar as corruptoras a continuar no processo de corrupção. A parte boa do acordo é que as empreiteiras têm que colaborar, passar algumas informações e pagar uma multa. Noves fora, a Mendes Júnior não pediu esse acordo, foi a primeira a ser condenada, foi a primeira a ser considerada inidônea pela Controladoria Geral da União e não poderá contratar com o governo pelos próximos 2 anos. A coletiva continua.
Os procuradores continuam prestando informações aí sobre essas duas denúncias aí envolvendo o Petrolão, o propinoduto da Petrobras e também o que foi implantado, né, em volta ali com as empreiteiras. E eu trago para você mais detalhes daqui a pouquinho. A coisa tá feia pro lado do Feira, a coisa tá feia pro lado do marqueteiro do PT, a coisa tá feia pro lado do ex-tesoureiro do PT. Não vai ter jeito não, vocês vão ficar atrás das grades por muito, mas muito tempo, porque a Lava Jato está fazendo a faxina que o Brasil precisava. Eu volto logo mais, gente. Obrigada pela companhia. Tchau.